Com uma abordagem inovadora no mercado de consórcios, ele tem se destacado como especialista em planejamento financeiro, ajudando inúmeras pessoas a conquistarem seus objetivos através de soluções inteligentes e acessíveis. E atualmente figura numa cadeira mais estratégica e tática, meu Deus do céu, que isso? Desenvolvendo lideranças e expandindo a operação com um time comercial de especialistas, gente que domina o negócio, você não tem ideia. Vamos descobrir como ele uniu a sua expertise jurídica ao mundo dos consórcios para construir uma carreira de sucesso e inspirar outros empreendedores. Senhoras e senhores, recebam aqui no podcast do Marcos Patti, meu amigo, meu parceiro, Renato Beiris, advogado, empresário, diretor da Ademicon, Barra Olímpica, Rio de Janeiro. Esquece, meu irmão, ele está aqui, ó. Renatão Beiris, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A casa é tua, irmão. Fique à vontade e você vai descortinar. Você vai desmistificar, vai quebrar todos os tabus aqui sobre consórcio e sobre outras coisas também. Muito bem-vindo aqui, cara. Prazer te receber. Prazer meu, obrigado pelo carinho, por essa receptividade. Vamos então. Né? Vamos brindar aqui com a nossa caneca. Olha, em breve, quem sabe, uma da Ademicon aqui nos nossos estúdios, né, galera? Maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá, o que você quer saber? Conta pra mim. Eu quero saber tanta coisa, irmão. Tem tantas perguntas que a galera quer saber. E a primeira é o seguinte, Renato, você é advogado de formação, né? Você é jurista e hoje atua como diretor da Ademicon Barra Olímpica aqui no Rio de Janeiro. E eu queria saber como foi a tua transição de carreira e o que te motivou a entrar no mercado de consórcios, cara. Muito bom, cara. Vamos voltar um pouquinho, né? Porque a minha história eu nem sempre conto ela toda, né? Sério? É sério. É longa a história? Não é assim, dá pra gente resumir, mas é uma longa história curta. Dá pra gente fazer um papo bacana. Eu comecei empreendendo aos 16 anos. 16 anos eu já era empresário sem saber o que estava fazendo. Pô, mas moleque, 16 anos. Moleque, nasci numa família, graças a Deus, com uma condição boa. Né? Meu pai e meu avô médicos. Então nasci numa classe média para classe média alta. Bacana. Não precisava trabalhar, mas de alguma forma eu já era inquieto e não sabia. Então, numa época que a gente ainda tinha as barreiras todas fechadas, eu comecei a montar bicicletas em formato mountain bike, cara. Comprava as peças? Comprava as peças, serrava o guidão, montava aro, montava os raios, montava quadro. Mas você se inspirou em quem para fazer isso, Cara, em Renato? ninguém. Eu era um Na época não tinha YouTube para você ficar olhando tutorial. Tinha. Né? Eu era um apaixonado por bicicleta. Sim. E queria fazer o diferente, né? Eu sempre quis ser diferente, sabe? Você brandou no contrafluxo? Não sei se no contrafluxo, mas eu não queria seguir muito bem Sim. ali, né? Andar com a boiada ali, Andar você com a queria boiada. fazer algo diferente. E aí fiz isso durante pouco tempo. Logo comecei a montar e montei um trailer de cachorro-quente para ajudar um amigo hemofílico, que era um grande amigo meu. Sim. Fiz para ajudá-lo, mas comecei a empreender de fato ali. E minha rua, na Praça Seca, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, né, era uma província. Comecei a vender muito cachorro-quente local. Então a gente tinha um point todo dia ali à noite. Na porta da tua casa, não? Não, você na porta dele. Sim. Na porta dele. E o cachorro-quente se chamava XX Dog. XX Dog. Porque ele era um apaixonado pela Xuxa. Ah, entendi a parada. A Xuxa estava em alta naquela década de 90 a Xuxa ali? era a Xuxa, né? Era a Xuxa. E aí a gente ficou 2, 3 anos ali. Depois eu saí e a música me pegou, cara. Eu descobri aqui na conversa nossa, no particular, que você é músico. Não existe foi músico. Você é apaixonado, você já me contou isso. Cara, que loucura, velho. Jurista, pianista, um dos melhores, pelo menos que eu fiquei sabendo aí. Mas conta um pouco dessa história também. A questão da música. Por que música, cara? Então, na minha família não tem ninguém músico. Né? Meu avô afinava um violão como ninguém, mas não tocava. E aí meu vizinho era um grande violonista da Leci Brandão. Eu tinha... referência aí. Referência. Eu tinha vizinhos percussionistas do Tim Maia. A banda Vitória Régia ensaiava... Pra tocar com o Tim Maia, se tu não fosse bom, tu tomava uma... Meu vizinho, eu não, né? Meu vizinho. Mas eu tava... Você tinha referências ali perto de você? Mas eu tinha, mas não tinha, né? É porque a música me pegou de surpresa, assim. Ela me convidou para entrar e eu fui entrando. Você não buscou, na verdade? Eu não busquei. Tá, entendi. Comecei a tocar violão, aquilo de uma certa forma me incentivou. Eu comecei junto com meu primo, que era meu vizinho. Meu primo tinha muito mais facilidade do que eu, mas eu sempre fui muito disciplinado. Então, eu sempre entendi que disciplina vence talento.
Pô, peraí, isso aqui eu tenho que anotar. Calma aí, cara. Como é que é? Repete aí, velho. Eu sempre entendi que disciplina vence talento. Isso aqui a galera tem que anotar, irmão. Anota aí. A disciplina vence o talento. Cara, que loucura. Então, já naquela época, eu via meu primo com mais facilidade para aprender do que eu. Então, eu tinha que treinar mais do que ele. Eu treinava mais horas do que ele, então eu tocava melhor do que ele porque era mais disciplinado. Entendi. Ele era bom. Ele era bom. Você sentiu que ele tinha o dom. A gente começou junto. Mas ele era meio... Não, a gente começou junto, com o mesmo professor, sim, com as mesmas referências, né? Ele mais novo do que eu. Então, ele mais novo do que eu, a gente moleque. Ele, com o mesmo professor, ele tocando mais do que eu via que eu tinha mais dificuldade. Eu não sei se ele era o talentoso ou eu que não era. Tá tudo bem. Mas eu tinha que compensar na disciplina. Então, você começou a treinar mais. Eu comecei a treinar mais. Treinar faz a diferença? Treinar... Você acredita que a repetição é a mãe de todos os dons ou você acredita que o cara já nasce com talento? Não, eu acredito que a gente nasce com alguma coisa aqui dentro. Beleza. Que a gente pode ativar ou não. Muitas das pessoas não ativam. Tá ali escondidinho, mas o cara não ativou a parada. Fica escondido porque tem que treinar. É por isso que você falou essa frase. E vou falar outra. Treino duro, jogo fácil. Opa, cara, tá, já começou o podcast já dando na canela aqui. Como é que é? Como é que é? Treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. Caraca, se a gente pegar no esporte... Existe jogo fácil, velho? Existe jogo fácil. Se a gente pegar no esporte... Ou existe... Desculpa, cara. Aqui ou existe... existe oponente ruim demais? Não, eu acredito... eu fui esportista a minha vida toda. Corri, fiz handball... gostava de esporte. Isso é instrumentista, jurista, atleta, cara. Mas o esporte... eu não fui atleta profissional. Sim, profissional. Mas amador, dentro do esporte amador, eu sempre me identifiquei muito com a parte esportiva. Esporte sempre foi remédio. Sempre foi remédio para mim, sabe? Bacana. Então eu corria a longa distância, fui fazer salto em altura, salto de distância, competia nas Olimpíadas do meu colégio, ex-colégio, Garriga de Menezes, na freguesia, que eu sou apaixonado. E no esporte, o esporte te ensina... Não é aquele colégio lá do Planalto do Chopp ali? É na Rua Araguaia ali, não. Já entra um pouco mais. Mas Garriga é um... Não é aquele da Igreja Católica? Não. Garriga é um colégio de 50 anos, tradicional. Tá. Mas no Garriga, o homem é muito competitivo quando garoto, né? A gente é muito competitivo, né? Sim. Então, eu fui um bom aluno da primeira à quarta série. Na quinta, oitava, eu não queria nada. Eu só queria fazer esporte. Minha mãe e meu pai ficavam malucos, eu só queria ficar esporte. Mas o que o esporte me ensinou? O esporte me ensinou que se você treina, okay, quando você vai competir, a competição fica mais fácil. Fica mais leve o negócio, mais prazeroso? Fica mais leve, fica mais fácil, porque realmente o teu oponente ele vai ficando fácil, porque você treinou muito, você treinou mais do que ele. Então, eu encontrei no esporte, de uma certa forma, ainda não sabendo muito bem o que era, qual era o nome disso, eu encontrei a disciplina. Eu corria muito. Então, o esporte mesmo, de forma amadora, te ensinou a disciplina, a ser um cara mais disciplinado? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Foi no esporte que eu aprendi que se eu fechasse a boca e que se eu corresse muito, eu emagrecia. Porque eu sou gêmeo. Talvez seja outra novidade, né? Essa eu não sabia também. Estamos descobrindo tudo de você por aqui, hein, cara? Eu sou gêmeo. Meu irmão gêmeo, Ricardo, que eu amo de paixão. Ele nasceu... mais atleta, e eu nasci um pouco mais gordinho, sabe? Sei, cara. Um pouco mais cheinho, né? Então eu tive que... Pode falar mais gordinho hoje, não? Não, assim, eu realmente não fui gordo, né? Mas eu fui mais cheinho, sabe? Sim. Por conta disso, eu tive que me cuidar a vida toda. Me cuidar significa olhar para a comida, olhar para a balança. Mas já tinha essa noção mesmo quando moleque? Já tinha essa noção. Então eu já corria. Corria, saía da Praça Seca, corria Jacarepaguá, Cidade de Deus, corria pela Barra, corria. E chegou uma época que eu corri muito, 21 quilômetros quase todo dia. Isso é quase uma meia maratona, se não for. Cheguei a fazer meia maratona, bem mais velho, mas não cheguei a fazer maratona. Mas o que o esporte me ensinou? Que eu correndo todo dia, quando eu ia fazer a prova no colégio era fácil. Aí a medalha vinha. Tu ganhou medalha no colégio? Ganhei várias medalhas. Aí várias medalhas. No esporte amador eu ganhei várias medalhas. E aí a música me pegou aos 16 anos. Toquei 2, 3, 4 anos de violão e depois o teclado, o piano surgiu na minha vida. Na primeira aula que eu fiz de teclado, eu pirei. Eu pirei com eletrônico, com teclado, eu pirei. Botei acompanhamento, comecei a tocar alguma coisa, eu pirei. Não sabia o que eu estava fazendo muito bem, mas eu pirei. E aí o violão ficou sendo um instrumento ali
sabe, de rebarba. Sim. Com esse segundo plano ali. 17, 18 anos, aí eu levei a música a sério. Aí eu comecei a estudar música para tocar. Tocar em barzinho, sabe? Você acha que a música te fez ficar ainda mais disciplinado? Então, aqui tem uma coisa maravilhosa, porque a música, ela é parecida com o esporte, mas não é. Quando eu fui para a arte, eu fui descobrir que eu tinha que estudar muito porque eu queria viver de música. Né? Você queria se tornar um profissional de fato? Eu queria me tornar um profissional... Diferente do esporte que você fazia. Diferente do esporte, que eu nunca quis ser profissional. Eu queria ganhar um dinheiro. Ah, beleza. Então já se olhou com um olhar mesmo de futuro, tipo, pô, quero ganhar dinheiro com isso aqui, quero ficar bom nisso aqui. E aí, em 3, 4 anos, começando a tocar em barzinho... Tocou na noite, velho? Toquei na noite, muito na noite. Toquei em banda, toquei carreira solo, toquei com dupla, com trio, banda baiana, banda de pagode. Parceiro, cara, eclético demais. E aí, chegou uma época que eu falei assim... Aí já 4, 5, 6 anos, já comecei a dar aula, a gravar, a dar aula de home studio, tecnologia musical. Aí eu vi assim, eu garoto ainda, ganhando mais que vários pais dos meus amigos. Aí eu falei, opa, esse negócio é bom. Então, eu estou ganhando um dinheiro bom. Vou seguir por aqui. Parei de estudar. Meu pai ficou danado, né? Imagino, médico. Pai médico, né? Médico, ex-militar da aeronáutica. Mas ele, coitado, ele estava fazendo o correto ali, querendo o melhor para mim. Lógico. Mas aí fui viver de música e fiquei vivendo de música há 10 anos. E o que a música me deu de satisfação, amigos, visão de mundo, disciplina. A música fortaleceu a disciplina em mim. Porque eu não conseguiria tocar num nível profissional e não precisava nem ser muito virtuoso. Eu não conseguiria estar bem posicionado no mundo musical se eu não treinasse tanto. Base nisso, deixa eu te fazer uma pergunta, Renato. Tu ganhou dinheiro com a música? Ganhei. Beleza. Vamos importar para hoje, 2025? Né? Pra gente ter uma ideia. Fazendo um mix que eu fazia, dar aula, gravar. Ok. Né? Você faria várias coisas dentro do mesmo segmento. Dentro do mesmo segmento, eu acredito que o profissional tem que explorar todos os segmentos dele. Eu ganhava uns 30 mil reais por mês. Um bom salário? Aproximadamente. Hoje, atualizando, um bom salário. 30 hoje, mil, dá pra os viver 30 uma mil. vidazinha. Os 30 mil. Eu vou te fazer uma outra pergunta dentro desse contexto. Você frequentemente destaca a importância do planejamento financeiro. A gente te observou um pouco e viu que você dá bastante ênfase para isso, né? Quais são os passos fundamentais que você recomenda para alguém que deseja começar a organizar suas finanças pessoais? Entendeu a pergunta? Entendi. Você se considera um cara organizado financeiramente? Então, você trabalha com isso, irmão. Então, eu tô com 49 anos hoje, né? Não parece. Eu posso falar que eu tenho mais passado do que futuro, eu não vou viver 100 anos. Mas o planejamento financeiro, você aprende a ser uma pessoa planejada, você aprende a ser uma pessoa disciplinada. Você não nasce disciplinado e não nasce planejado. Você aprende a. E a disciplina que você adquiriu no esporte e também na área artística te ajudou na área financeira? É uma segunda pergunta dentro dessa pergunta aqui. Por algum motivo, que eu não sei qual é, eu nasci tendo uma relação muito boa com dinheiro. É mesmo, velho? Isso não é normal. No Brasil, não é normal. No país, não agora, tem essa cultura. Tem influências? Tem. O meu pai sempre foi uma pessoa muito organizada financeiramente. Beleza. Que bom. Então, eu vivi vendo a minha família, né? O meu pai provedor, né? Que trazia o dinheiro para casa, sendo muito regrado financeiramente. Pai de 4 filhos, pagando escola particular para 4 pessoas, médico, né? Com um gasto enorme em casa. Eu vi ele fazendo um planejamento que ele não sabia que era um planejamento. Mas o trato dele com o dinheiro era muito disciplinado. Acho que ele fazia de forma involuntária? Fazia de forma natural. Fazia de forma natural. E isso, de certa forma, passou para mim. Aquilo me fazia bem. Eu já olhava quando menino com os olhos desconfiado para alguém que não lidava bem com dinheiro. Então, aquilo me moldou. Agora, é claro, a disciplina no esporte e na música, sem sombra de dúvida, tem reflexo na minha vida de planejamento, não só financeiro. A gente vai falar de outros tipos de planejamento. Sim, claro, né? Claro. Mas voltando um pouco, depois da música, eu fiquei 10 anos ali. E aí, tocando, fazendo show, gravando, aí eu montei uma empresa de eventos. Montei uma empresa de eventos porque meus clientes começaram a falar assim para mim: Renato, por que você não faz minha festa inteira? Eu não quero só te contratar para tocar. Aí eu montei uma empresa de eventos e fiquei com essa empresa de eventos
fazendo o evento inteiro. Ou seja, o pacote completo da festa. Aí eu montei uma empresa de evento social. Essa empresa existe até hoje, está com o meu sócio, chama Primeiro Evento. Ela organiza eventos sociais e corporativos. E montei uma empresa só de evento corporativo para fazer só o mercado corporativo. Atendia shoppings, atendia administradoras. Essa empresa não existe mais, né? A minha empresa de evento social continua. E aí, só para chegar no consórcio. E aí, em 2011, eu montei uma casa de festa. Essa casa de festa existe até hoje, está na freguesia. Minha esposa que toca ela. A operação super saudável. Legal. Estamos fazendo 14 anos. E em 2019, para 20, anunciaram a pandemia. Em 2017, para 18, me convidaram para a Demicon. Consórcio. Eu olhei para aquilo e falei assim, consórcio eu não quero. Eu já estou... Você olhou com os maus olhos, você diria assim, no primeiro momento? Olhei com muito preconceito. É mesmo? Velho? É. Por quê? Porque você tinha esse preconceito antes? Alguém tinha passado essa informação errada para você? Na verdade, eu já estava bem financeiramente, sim, com algumas empresas, vivendo uma vida pessoal e profissional satisfatória. Tranquila. Não quero entrar em outro ramo. Sabe aquele conforto? Sim, né? Sim. Você vive uma vida de conforto, você não procura desconforto, está tudo bem. Me convidaram a primeira vez, eu neguei. Me convidaram a segunda vez, eu neguei. Só que comecei a olhar. Me convidaram a terceira vez, eu neguei, mas fui para casa assim. Com a pulguinha atrás da orelha, meu irmão. Por que estão me convidando? Quem é a Demicon? Aí eu fui entender quem era a Demicon. Fui entender quem estava no Rio de Janeiro na operação. A operação estava começando no Rio de Janeiro, de 2017 para 2018. A empresa já tinha 27 anos no mercado. E aí, Ou seja, a empresa estava consolidada. Completamente consolidada. A empresa hoje tem 34 anos de mercado, a maior empresa do segmento do Brasil. A gente vai falar disso. E aí eu olhei, no quarto convite, eu falei para um dos diretores, eu estou dentro. Mas eu não estou dentro para ganhar 20, 30 mil, que não muda a minha vida. Isso eu já estou bem aqui. E aí ele me olhou e falou assim, mas eu não estou te convidando para ganhar 20 ou 30 mil. Eu falei, então eu estou dentro. Mas eu, como sou intenso, eu vou mergulhar e não vou passar por cima de ninguém, porque eu não passo por cima de ninguém. Mas eu vou passar do lado, como numa corrida, como numa natação, de várias pessoas que estão 5, 10 anos, porque eu me conheço. E intensidade distorce tempo. Você... Oh, peraí, de novo, outra... Okay. Fala aí, parceiro, de novo. Intensidade distorce tempo. Intensidade... Distorce tempo. Por quê? Porque... tudo que você faz na sua vida, pessoalmente e profissionalmente, você tem uma esteira de crescimento, você tem uma esteira... Intensidade distorce o tempo. Você tem uma esteira de desenvolvimento. Se você é muito intenso, emprega muita energia... Se eu for mais intenso, eu encurto o meu tempo de prosperar, de crescer? É isso? É. Pô, velho, que isso aí é forte demais, hein, cara? Se você coloca mais energia, mais intensidade, se você coloca... mais garra, você pega o tempo e encurta ele. Cara, que loucura. Ou seja, se você tem um plano de carreira da tua empresa, ou um plano de carreira, ou um planejamento estratégico da tua empresa, ou do grupo econômico que você está vendo um crescimento daqui até aqui no período de 5 anos, todo profissional que for dentro desse plano de carreira, que der mais intensidade, ele encurta esse tempo. O cara levaria talvez 5 anos para crescer dentro da empresa, vai levar 2 anos. Vai levar 2. Se você pega os outliers ou as pessoas responsáveis pela empresa que fazem a coisa acontecer, e você pega esse time e move dessa energia, a empresa toda cresce com menos tempo. Pô, que loucura, velho. Isso aí é uma aula aqui, que dentro do programa é uma aula. Mas vamos lá. Só para a gente matar essa parada, quais seriam os passos fundamentais que você recomendaria para alguém que deseja começar a organizar suas finanças pessoais? Caramba, você sabe, acho que muito mais do que eu, o Brasil não é tradicionalmente o país que tem educação financeira como prioridade. É verdade. É fato, beleza? A gente concorda com isso? É fato. É fato. A gente melhorou um pouquinho, né? Nos anos para cá. A gente está melhorando. Está melhorando? A gente está melhorando. Mas ainda muito longe, né? Está muito longe. Somos hoje 2,5%, acho que chegando a 3% de investidores no mercado financeiro. Segundo especialista da B3, tem um dado que você vai gostar. Tem um dado que você vai gostar, acho interessante, dividir com a audiência. Fala para mim aqui quais seriam os passos ou um passo. Eu percebo que você é um cara muito pragmático, né? Muito cirúrgico. Você daria um ou mais passos? Eu daria vários e a gente vai aproveitar a tua caneca aqui. Finge que isso daqui é um cofre que você recebe todo mês o teu salário. Beleza. Normalmente, a maioria das pessoas... elas pagam as contas todas para o que sobrar
Se sobrar, investir. Esse é o movimento da grande maioria das pessoas. Eu ganho o meu salário, ponho na carteira, ponho no cofre, tiro para pagar todas as minhas contas, o boleto do condomínio, a escola das crianças, a conta do mercado. E o que sobrar, se sobrar, eu invisto. Como a maioria não sobra, eu não invisto. Como eu não invisto, eu não faço um plano de planejamento financeiro. Como eu não tenho planejamento financeiro porque não sobra nada, eu não tenho um olho no meu futuro. Eu não tenho uma visão positiva de futuro. Eu tenho visão positiva de presente. Ou seja, você quer dizer que nós, brasileiros, nós não temos visão a longo prazo? Não temos. Definitivamente não temos. Sim. Isso é ruim para a finança pessoal, esse conceito que você está Isso é terrível. Uhum. Agora, vamos mudar um pouco a relação que a gente tem com esse dinheiro que entra aqui. Eu ganho o mesmo salário, o mesmo dinheiro e tiro a primeira porção para investir. E o resto que sobra eu pago conta. Você sabe o que eu chamo isso aí? Força do crescimento e força da sobrevivência. A força da sobrevivência é exatamente o que você está dizendo aqui. A gente paga tudo primeiro. E vou te falar, se a operadora lá, não vou nem falar o nome para não fazer propaganda desses caras aqui, não merece não. Cortar a tua energia. Tem o iogurte do teu garoto na tua geladeira. Tem a sua carne para você consumir no outro dia, enfim, para o trabalhador do dia a dia, levar sua marmita, sei lá o que for. Irmão, ele vai dar um jeito para botar a energia de volta. E é hábito. Ele vai pedir ao pai, à mãe, ao primo, dinheiro emprestado para religar a energia. Força da sobrevivência. Cortou a água, ele vai dar um jeito de botar no lugar. Agora, por que ninguém tem a mesma força para investir? Porque... Se eu falo para ti, cara, as ações da Petrobras, irmão, caíram, meu irmão, que oportunidade. Pô, tô maluco para investir. Ninguém fica assim, fica. Ninguém fica assim. Exatamente o que você falou, é isso. Mas olha que interessante, vamos trazer isso e comparar com a medicina. Quando a gente fala de saúde, talvez o nosso principal ativo seja a saúde. É tempo e saúde. Sim, é tempo e saúde, concordo né? com você, concordo. Quando a gente está com um problema de saúde, a gente corre para o médico. Ok. Né? Só que a gente está falando de saúde financeira. Tão importante quanto saúde física e mental. Concordo. Você equipara as duas? Sim. Equiparo, porque a falta de saúde financeira destrói casamento. A falta de saúde financeira destrói a sociedade. Concordo. A falta de saúde financeira é um dos grandes causos de males e doenças do homem. E dizem até que hoje uma das maiores causas de separações, de divórcio, se dá por conta da falta de educação financeira dentro de um lar. Sim. Né? O cara fica... Enfim, não vou entrar nessa parada. E aí, se a gente ganha o nosso dinheirinho e tira a primeira porção e investe, um percentual que é uma equação individual... Não é regra, existe uma regra, mas tem que ter uma equação individual. Sim. O resto você paga as contas. Você diz individual, ou seja, cada um escolhe quanto vai investir. Na minha 10%, família eu vou investir 20%, outra família vai investir 10%, outra 5%, outra 3%, outra 4%. Mas o poder do hábito vai te levar a números ao longo prazo incríveis. O poder do hábito vai te levar a um número e a resultados incríveis que sem ele você não constrói nada. Então, a disciplina está interligada com o hábito, né? Porque ela feita de forma recorrente, ela se torna um hábito, e quando se torna um hábito, você não precisa fazer mais força para que ele venha para a sua vida. O poder do hábito vai te levar a resultados incríveis. Inclusive, tem um livro maravilhoso, O Poder do Hábito. É mesmo? Maravilhoso. Você indica para a galera aí? Indico. Vou indicar alguns livros depois. Cara, é possível, então, mudar. O cara tá velho. 50 anos. Eu tô velho, 50 anos. Sempre fui mal educado financeiramente falando. Não tive uma família com uma boa formação, com cultura de investimento, de reserva de emergência, enfim. É possível mudar? É possível e é muito possível. Mesmo que o cara tá velho, teimoso, que não acredita em nada... Vamos lá. A gente vai começar a fazer um programa de academia hoje, com 50, 60 anos. Beleza. Por recomendação médica. Você vai começar a academia ou vai morrer? Vou começar a academia, pô. E é possível fazer academia aos 60 anos? É possível. Bem possível também. Saúde física e mental. Sim. É possível aprender saúde financeira com 50, 60 anos? É possível. É possível. É treinável. Não é fácil. Não é fácil. Mas é simples. É simples. Não é fácil, mas é simples. Se fácil, qualquer orelhudo faria. E isso é muito bom você ter trazido. Eu sair para correr 5 horas da manhã é muito simples. Eu levanto, ponho meu tênis, minha camisa, meu short e vou correr. Mas não é fácil. Que a cama tá te chamando. A cama está chamando, a mulher, o filho estão chamando, sim, claro. O cobertor está quentinho, está gostoso, mas é extremamente simples. Se fosse fácil, todo mundo estava aí correndo, tendo uma saúde melhor. Aqui tem um ponto importante. Todas as pessoas nasceram para prosperar.
mas nem todas vão prosperar. Porque nem todas têm a disciplina necessária. Isso é uma polêmica, você sabe disso, né, cara? Isso é uma polêmica, mas, enfim, isso é uma polêmica das grandes. Dá pra gente fazer 5 horas de podcast, 10 podcasts, porque assim, cara, eu gostaria que todo mundo prosperasse. Eu, com visão de mundo, uma visão holística, gostaria que todo mundo tivesse uma vida boa. Morasse bem, com segurança, com educação de qualidade, tivesse acesso à saúde de qualidade, como se tem na América. Eu não conheço a América, nunca fui, só fui à Europa e Oriente Médio. E dizem que na América a saúde é muito boa e boa parte da Europa também. Existe um custo para isso, óbvio, né? Não vamos falar aqui de SUS, de saúde no Brasil, mas não seria bom se todo mundo pudesse ter um bom carro, uma boa moto, pegar uma moto, viajar? Seria maravilhoso, né? Mas todo mundo pode? Todo mundo pode, mas nem todo mundo quer. Caraca, tá maluco. Agora foi porrada na canela, hein? Todo mundo pode, mas nem todo mundo quer. Mas o cara não quer ficar rico? Nem todo mundo quer ficar rico. Você perguntou, quem quer ficar rico? Todo mundo vai levantar a mão? Ele só levanta a mão, mas o querer dele é fraco. Ah, entendi. Querer não é poder, então, nesse caso? Não é. Porque quando eu entrevisto um candidato para fazer parte do nosso negócio, eu olho bem para os olhos dele e falo, eu só preciso de uma coisa para te transformar. Só que você tenha vontade. O resto tudo eu treino você. Mas eu não consigo ainda botar vontade nas pessoas. A gente não tem a pílula da vontade. Parece que é fácil ter vontade, mas não é tão fácil. Não é fácil. Porque o cara tem que abrir mão de muita coisa também. Tem que renunciar todo dia. Saquei. Todos os dias tem que renunciar às tentações, que são muitas. É por isso que nem todo mundo vai prosperar. Por isso que nem todo mundo vai prosperar. A renúncia, um dia, uma semana, um mês, é fácil. A renúncia para você ter uma visão uma visão positiva de futuro é abdicar de um presente para você focar no futuro, numa tranquilidade familiar, olhar logo ali em frente e falar, é ali que eu quero chegar? Focar, isso pouca gente faz. É tipo o cara abrir mão de uma noitada, de um passeio com a família, de uma ida no shopping, de um jantar fora, que vai gastar 200, 300 de gastar pilas. Um pouco mais e gastar um pouco menos. Saquei. Entende? O cara quer viver o momento, quer o prazer ali momentâneo, mas ele não olha pro futuro dele. O prazer momentâneo é a renúncia do futuro bem desenvolvido. Em qualquer área, profissional e pessoal. Mas é possível. É possível, claro que é possível. Cara, eu tô tomando uma aula e uma surra ao mesmo tempo, meu brother. Muitas pessoas, o Renato, veem o consórcio apenas como uma forma de adquirir bens. Beleza? E aqui a gente tem aí a questão do... Cara, não sabe o que é consórcio. Consórcio para ele é um carro zero. Está nos pátios ali de um shopping. Normalmente os caras ficam ali com aqueles lacinhos e tudo mais, aquele cara com uma não sei, aquilo é giz que o cara escreve ali? É um convite, né? Aquilo ali é um convite, né, cara? Parcelas de apenas 399. Pô, meu cara nunca teve um carro, mal teve a bicicleta. Caraca, é um bom convite, né? Uau! Mas você, Renato, acredita que ele pode ser uma ferramenta estratégica para quem empreende? Você pode me explicar como isso pode ser? Você entendeu a pergunta? Claro. Né? A gente primeiro... Assim, consórcio é uma ferramenta que existe desde 1960. Foi criado pelos funcionários do Banco do Brasil. Foi criado no Brasil? Foi. E foi criado... É um produto brasileiro. Mas é uma ferramenta, o consórcio? É uma ferramenta, é um meio. Consórcio, desculpa. Dentro da mesma pergunta. Consórcio é investimento para você? É. Vou perguntar de novo e vou perguntar com mais calma. Tá. O consórcio é um investimento? Consórcio. Você falou que ele é uma ferramenta. É. Mas ele é um investimento? Então... Eu vou separar aqui. Ele é uma ferramenta que pode... Eu vou separar aqui porque tem muita confusão no mercado. Pô, como tem. Primeiro, é por isso que eu te trouxe aqui. Consórcio ele é meio para um fim. Consórcio é meio para um fim. Então ele é ferramenta para adquirir, ferramenta para construir, ferramenta para comprar carro, ferramenta para comprar Então não é imóvel. só para carro, consórcio, como a gente entendia sei lá, 15, 20 anos atrás. Não é. Não é. É porque o consórcio começou em 1960 de eletrodoméstico de veículos. Então o consórcio de carro representa... Como assim? Geladeira, fogão? Existe consórcio Sharp, tá de consórcio Mesbla, sim. Eu sou dessa, tô velho, pô. Eu lembro da Mesbla, mas não lembro de consórcio. Consórcio Sharp, consórcio para videocassete, para liquidificador, tinha muito. Que isso, velho? Tinha muito. E era cultural. Era normal, então? Normal. Então, meu pai trocava carro por consórcio. Como é que o mundo é pequeno, né? Eu via meu pai trocando carro por consórcio todo ano e eu não sabia o que era, mas falava assim, cara, isso é bom, ele junta dinheiro
Né? É uma ferramenta de poupança financeira também. Ele junta dinheiro e troca o carro. Junta dinheiro e troca o carro. E eu adorava, porque andava de carro novo, garoto. Meu pai fazia isso? Meu pai fazia muito isso. Papo de 30 e Consórcio Ford, Jalex, antiga Jalex, ali em Campinho, Jacarepaguá. Sim. Mas ali uma área, um polo de então, o consórcio de automóvel sempre foi muito presente na vida da família brasileira. Sim. Até 1991, não existia consórcio imobiliário. Consórcio para adquirir imóvel. Imóvel. Não tinha? Não existia. A primeira autorização do Banco Central para consórcio imobiliário no Brasil foi da Demicon. Antigamente com o nome... Estamos falando de uma pioneira, então. Antigamente com o nome de Ademilar, a mesma companhia. Sim. Então, a Demicon foi pioneira no consórcio imobiliário do Brasil. A partir de 1991, começou a ter crédito imobiliário através de consórcio para aquisição de bens. Aí a gente tem um marco. Um marco que define... O consórcio é um meio, para a gente não perder o nosso gancho. Sim. Estou ligado. É um meio para... E ele é investimento, Renato, ou ele não é? Eu vou falar duas frases agora. Consórcio é crédito e investimento. Ele é crédito na medida em que você, contemplando, compra um imóvel, contemplando, compra um veículo, beleza. Contemplando, constrói. Ele é investimento na medida em que você contempla, vende a carta e pega o ágio. Então, ali ele vira investimento. Vira investimento. Não na aquisição propriamente dita. Isso. Agora mas vamos... quando você é contemplado e investe em algo. Não, quando você é contemplado, vende a carta de crédito. Você vende ela. Tá. E para pegar a grana. Pega tudo que você pagou atualizado, mais um ágio. Sim. Aí você tem uma rentabilidade... São juros ali. Eu acho você tem uma rentabilidade bem acima de renda fixa e renda variável. Que hoje está em 14,25%. Isso. 14,25%? Isso. Só que 14,25% a Selic, projetada aí... É 14 mesmo? Isso. Me corrija se eu estiver errado. Projetado... Nós estamos falando hoje dia... Enfim. 2025. Abril de 2025. Próxima reunião do cupom deve aumentar um pouquinho. A previsão de 2025 é terminar perto de 16, né? Eu vi 14,75, mas acho que... eu tô achando que vai mais. Esse movimento, 0,5, ponto percentual, ele é representativo na economia, mas o movimento histórico do Brasil é Selic em 2 dígitos. É só você pegar o movimento em 30 dias. Selic em 2 dígitos. Sim. Mas vamos voltar só para repartir. O consórcio é crédito e investimento. Tecnicamente, se o consórcio é meio, se ele é ferramenta, tá? Mas ele é a ferramenta, mas ele é uma ferramenta de crédito. Porque quando você compra um consórcio, você está se habilitando a um crédito. Então, se eu comprei um crédito de 1 milhão hoje, esse 1 milhão já é meu. Renato, mesmo se eu não for contemplado, sim, porque ele já está declarado no imposto de renda do seu CPF ou CNPJ. O produto é isento de imposto de renda, você vai declarar como seu, ele é isento de imposto de renda. Tá isento, o cara não paga. Não paga, mas você vai declarar no seu CPF ou no seu CNPJ. Você tem que declarar. Tem que declarar. Mas você não paga por isso. Você não paga por isso, ele é isento. Essa informação é boa pra galera, né? Então, se você já declara no teu CNPJ ou seu CPF, ele é seu, 1 milhão. A contemplação é a atribuição de quando você vai botar a mão nele. A contemplação é a liquidez do consórcio. Isso não assusta muita gente, Renato, o fato do cara não saber quando ele será contemplado? Isso não deixa o cara tipo, pô, meu irmão, não sei nem quando eu vou ver esse dinheiro, não sei nem se eu vou estar vivo. Então, assusta se não for trabalhado por um consultor especialista. Entendi. Porque você vai ter diferença entre vendedor e consultor. Qual é a grande diferença? O vendedor está preocupado com a venda e com a meta. Beleza. Da empresa dele, da companhia. E o consultor está preocupado com o projeto do cliente. Ou seja, você está dizendo que o cara não só está vendendo o consórcio para pegar a comissão dele. Ele está preocupado em acompanhar essa jornada do cara. A Demicon não vende consórcio. A Demicon vende solução financeira. Isso é muito bom, hein? Isso é um marketing poderoso. Não vende consórcio, vende solução. Vende solução financeira. Okay. E a gente, lá na Barra Olímpica, nós somos um centro de formação de consórcio. Então, os autorizados, os consultores que entram, eles podem entrar sem saber nada. Eles vão ser formados e vão ser transformados num especialista em consórcio. Vão ter uma pós-graduação, um pós-doutorado em consórcio. Sabendo tudo que ele precisa saber. A Lei 11.795, a resolução do Banco Central, a lei de alienação fiduciária, todo o segmento imobiliário, todo o segmento de veículo. Então isso tudo fica muito explícito para o cliente que procura o Renato. Quer fazer um bate-bola rapidinho, só para o pessoal ter uma noção? Eu quero aproveitar aqui, vou olhar para essa câmera aqui, primeiro, para falar para você que está assistindo o nosso podcast, acompanhando aqui o Renatão Beiris, falando sobre consórcio, desmistificando esse assunto que é muito polêmico e ainda é um tabu para milhões de pessoas no Brasil. Não é milhares, não, milhões. Apesar do consórcio ter sido lançado na década de 60, 1960. Ok? Ok. Beleza. Dito isso, eu quero deixar aqui um link, ok? Fixado aqui no comentário,
para que você conheça melhor esse projeto. Você vai entrar em contato aí com o Renato ou com a equipe dele da Demicon Barra Olímpica, no Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para que você tenha todo o esclarecimento. Para você não, então você vai bater cabeça. Ele já disse que existe consultores e vendedores de consórcio. É isso, Renatão? É isso. Se você tiver contato com um vendedor, vai ser muito diferente do que você conhecer um consultor. O cara que não está querendo te vender um consórcio para meter a mão na grana. Ele quer acompanhar você para que você entenda o porquê você está adquirindo aquele bem, né? É um bem, posso chamar de bem, consórcio? O consórcio é uma ferramenta para você adquirir bens ou serviços. Eu gostei do meio que você falou. É o meio para você adquirir. É isso. É o meio para. É o meio para. Gostei dessa definição. A lei fala adquirir bens móveis ou imóveis e serviços. Também serviços? Você tem consórcio para cirurgia plástica, para viagem, para mentoria. Que isso, velho? Você tem consórcio para podcast. Que doideira, Você tem consórcio para cirurgia reparadora. Hoje a coisa, então, ampliou de uma forma, assim, amplificou louca isso aqui. O consórcio é um produto financeiro espetacular. Você tem que conhecer ele de uma forma correta. Então pouca gente conhece, na verdade. Pouca gente conhece. Assim, eu nunca ouvi essa explicação. Pouca gente conhece. Eu nunca ouvi essa explicação sobre consórcio de uma forma tão clara, tão... Tá muito evidente aqui. Eu não preciso ter muita dúvida aqui depois desse bate-papo. Qual foi sua última viagem? Agora, 2 semanas atrás. E você sabe quanto você gastou. Sim. E se pudesse ser com consórcio? Pagando parcela e não ter... E ter preservado tudo que você gastou? Pagando uma parcelinha. Seria melhor. É isso. Então pode promover uma viagem com consórcio? Ano que vem eu vou para a Itália com consórcio. Pô, que inveja. Porque que inveja. Já entendi que eu fui em 2018 para os Estados Unidos com meus filhos e minha esposa. Foram 4 nos Estados Unidos. Hoje, com câmbio com 6 para 1, você vai deixar um carro 0 nos Estados Unidos. Deixa. Tranquilo. É mais fácil você deixar 80 mil lá ou pagar uma parcela de R$1.000. Acho que pagar uma parcela de 1.000. Você entende? Sim. Isso a gente está falando de planejamento. Você, Renato, como consultor, você hoje é um CEO, você enfim, o cara responsável pela Demicon Barra Olímpica no Rio. Você é mais do que um consultor, é um mega especialista. Você já ajudou pessoas a realizar sonhos assim que pareciam ser inalcançáveis? Centenas de pessoas. Através de consórcio? De verdade mesmo. Eu, Renato, na minha carteira, centenas de pessoas. A Demicon, milhares de pessoas. A Demicon hoje tem 340 mil clientes. Uau. É um número expressivo. A gente faz, em regra, entre veículos e imóveis. Da galera te dar um feedback, tipo, de agradecer mesmo, com lágrimas nos olhos, e falar, caraca, vou contar um caso tá aqui. Maluco, você mudou minha Posso vida. contar um caso? Pô, deve. Vou contar um caso. Deve. Fiz o consórcio para uma senhora que não tinha muita condição financeira de pagar. E aí de pagar o consórcio. De pagar qualquer coisa. Sim. Na verdade, o que ela falou para mim, falou assim, doutor, você sabe que não sobra um puto. Minha mãe fala assim. E aí, a consultoria é ver no outro o que o outro não vê em si mesmo. A consultoria é ver no outro... O que o outro não vê em si mesmo. Então, eu falei com ela assim, que dia você trabalha? De segunda a sexta. Que horas você pega no trabalho? 9 horas. Que horas você sai? Eu saio 5 horas. Depois você faz o quê? Vou para casa. Tá bom. Então vamos arrumar uma renda extra. Uma vez por semana, você vai fazer alguma coisa depois do teu trabalho. Não é todo dia, não. Uma vez por semana. Aí eu falei para ela, eu quero te contratar para fazer alguma coisa lá em casa. Cozinhar, passar, fazer faxina, qualquer coisa. O que você sabe fazer? Eu sei fazer faxina. Tá bom. Eu te pago 150 na semana. Ela, não, 150 não. Eu te pago 150. Não, 150 eu não quero. Tá bom, quanto é? 200. Tá bom, 200. 200 por semana, tá fechado. Acabei de arrumar uma renda de R$200 por semana. Na minha casa você vai fazer uma vez por semana. Você pode fazer outro dia por semana ou não, mas você não precisa se desgastar muito. Faz uma vez por semana. Já arrumei R$800 por mês. Concorda? R$800 por mês é uma carta de 200 mil de imóvel. Caraca. Ela fez uma carta de 200 mil comigo. Não brinca, não. A gente contemplou em 26 meses. Tá falando sério? Tô falando sério. Uma senhora. Que não tinha condições financeiras. Isso. Assalariada, vamos dizer assim. Assalariada. Sem um desmérito, não. Mas assalariada, enfim, não sei o que ela fazia. E você propôs a ela uma ideia genial, empreendedora, de ter uma renda extra e não é se matando, não. Não. É uma vez por semana fazendo faxina na sua casa. Simples. Podia ser na minha casa ou na casa de outro. Simples. Tudo bem. Né? É 200 pau, mais ou menos, que hoje, abril de 2025, é o que mais... R$200. É isso aí. R$800 é uma carta de 200 mil. Ela comprou a carta de 200 mil. Em 26 meses a gente contemplou. 26 meses, 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. É um tempo legal. É um tempo bacana. É um tempo bacana.
Sim. Eu sabia que ela não tinha dinheiro para pagar lance, eu dei um lance embutido, que a gente chama para ela, que é um lance que eu retiro da carta sem o cliente colocar nada. O lance embutido é um lance que você não tira nada do seu bolso para dar. E aí... que a galera não sabe, acho que é até bom depois você dar uma explicada melhor sobre isso aí, que a galera fica meio... Tem muita coisa... Vamos falar disso. Aí eu vendi a carta dela. Ela já tinha pago 800 vezes 26 meses. Eu retornei com tudo que ela pagou atualizado, mais um bom ágio. A gente fez esse processo em 20 e poucos dias. Quando caiu o TED... Pós-contemplação. Pós-contemplação. Quando caiu o TED na conta dela, ela me ligou emocionada, chorando, e falou, nunca consegui juntar esse dinheiro na minha vida. O consórcio para ela funcionou como uma ferramenta de poupança forçada. Entendi. Então, na verdade, ela pegou o que ela havia investido nos 26 meses, de 800 paus. Isso. Mas o ágio, ou seja, o rendimento sobre aquele... Que é um bom ágio. Que é um bom ágio. Acima da Selic? Não, mas muito acima. Muito acima não. Muito acima. Tá falando sério, velho? Muito acima. Isso aí é uma tentação. Porque, é assim, muito acima. A gente já está com juros bom hoje para investimento em renda fixa. É muito acima. A nível de 14,25%, 14,25%. Você está dizendo que é muito acima? É muito acima. Você pode dar números ou não? Posso. A gente experimenta consórcio com 8% ao mês, 14% ao mês. Olha, isso é surreal. Esses números 3.000% do CDI. Numa estrutura muito parecida com renda fixa. Então, eu convido as pessoas a conhecerem consórcio como investimento, a terem uma oportunidade de conhecer com um consultor especializado o consórcio como investimento. Que ele está virando investimento de fato. Ela pegou quanto? Você tem ideia? Tenho. Vamos lá. 800 vezes 26 vai dar 18 mil, mais ou menos? 17.800. 17.800. Ela pegou 25. Pô, pegou uma boa grana. Então, pega a diferença, né? De 25 para 17 sobre o 17. Dá muito acima do CDI. Muito acima. Brother. Muito acima. Ela não pegou, então, a contemplação dos 200 pau? Ela pegou o dinheiro, porque eu sabia que ela não podia fazer o processo de compra de imóvel e assumir uma parcela após um pouco mais alta. Você orientou que fizesse isso? Eu orientei. Isso. Agora, tinha alguns caminhos. Para ela foi uma boa jogada. Tinha outro caminho, que era comprar o imóvel dela e sair do aluguel. E ela optou por esse caminho, porque o que a gente faz lá na Demicon é dar todos os caminhos para o cliente, mesmo que ele tenha um projeto inicial. Direcionar o camarada. Trabalho de consultoria. Tá. Consultoria não aceita um caminho apenas. Tá. Entendi. Então, esse possibilidades. Exatamente. Esse é um exemplo. Sim. Então, procure um consultor da Demicon Barra Olímpica, ele vai ter o prazer de atender você e vai desenhar o teu mapa do planejamento financeiro, inclusive dentro do projeto que você já sabe que tem, e ele vai te apresentar outros que você ainda nem sabe que tem. Ou seja, múltiplas possibilidades. Dentro de um consórcio que muita gente tem um tapume aqui que desconhece completamente. Gente, é só consórcio. Só que é um mundo desse tamanho. Eu tô, assim, minha visão ampliou demais depois desse bate-papo nosso aqui, que tá muito bacana, e eu quero dar uma parada aqui no nosso podcast para te dizer o seguinte. Você precisa se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando os nossos episódios de podcast. São incríveis, com muitos insights, muitas dicas para você que empreende. Cara, nós estamos tendo uma aula aqui com o Renatão de educação financeira. O cara está descortinando o mundo dos consórcios. Então, eu acho que merece pelo menos um like. Fala sério. Deixa um like aí. Comente nesse vídeo para a plataforma entender que o nosso conteúdo é de relevância e que muita gente, obviamente, precisa ter acesso a esse material. Beleza? E não só isso, compartilhe nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Me ajuda a crescer esse canal para levar conhecimento para o Brasil e para o mundo. Voltando aqui, quais foram os maiores, Renatão, maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira e como você conseguiu superá-los? Tu deve ter tido uma pancada de desafios, irmão. Mas você não vai pontuar todos, mas destaque aí um principal ou dois principais desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira e como você conseguiu superá-los, que acho que essa é a dica para quem está nos assistindo, cara. Eu acho que empreender no Brasil é um grande desafio. Empreender no Brasil, você empreendedor, você empresário que está nos ouvindo, empreender no Brasil é um grande desafio. Mas isso não faz com que você precise retroceder. Muito pelo contrário. Empreender é um desafio, mas é fascinante. Eu tive vários desafios, tenho vários, continuo tendo vários. Imagino. E isso é que me dá a centelha para eu poder continuar empreendendo. Quando acabar o desafio, eu me aposento.
Ou seja, você então quer viver desafios. Quero, eu gosto de desafio. Até o último minuto da vida. Desafio não significa que é tensão. Desafio não é tensão. Você viver tensão no mundo corporativo é ruim. Desafio não é tensão. Não, desafio... Tensão é ruim para o empreendedor? Tensão é ruim. Viver sobre tensão? Viver sob tensão é ruim. A pressão provoca tensão? A pressão é boa, tensão não. Tá. São coisas distintas. São coisas distintas, né? Beleza. O Lázaro Ramos o Lázaro do Carmo ele tem uma frase ótima. A gente nasce na pressão. A gente nasce na pressão? A gente nasce na pressão. Por quê? Porque a gente é comprimido, a gente nasce por um buraco apertado, a gente nasceu chorando, leva uma palmada, e depois, quando começa a respirar, corta o cordão umbilical, cara, é pressão. Mais pressão do que isso, é verdade. Isso é pressão. Eu nunca tinha olhado por essa lente, não. E depois você vai para a escola, o que acontece? Você tem que tirar nota boa para passar de ano, você vai para a faculdade. A gente nasce na pressão. Pressão é bom, tensão é ruim. O que é melhor para forjar o caráter de um empreendedor? A pressão ou a tensão? A pressão. A pressão. Tensão você tem que retirar do teu ambiente. Beleza. É ruim para o ambiente corporativo e empreendedorismo. A tensão é ruim para nossa vida pessoal. Tá. Viver sobre tensão. É porque você não relaxa. E a gente precisa relaxar para ter produtividade. Dá para relaxar no meio dos desafios, como você? Dá, claro, dá para relaxar muito. Dá para relaxar muito. Dá. Você aprende a relaxar, é treinável. Você ama o que faz? Inclusive, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Você acha que quando você vai para o Demicon, já estive lá com você, a gente conversando no teu escritório, parabéns pela estrutura. Obrigado. Você se sente à vontade, leve, você se diverte? Eu tenho tesão de ir para o escritório. E quando eu chego no escritório, hoje eu falo, eu fico mais dentro do escritório em horas do que com a minha esposa. Porque a gente acaba ficando muito tempo no trabalho. Você ama isso? Eu amo isso e amo o fato de que o ambiente do meu trabalho tem que ser uma atmosfera maravilhosa. Entendi. Porque tem que ser grande parte do que eu vivo em casa, porque eu fico lá 10, 12, 15 horas por dia. Ou seja, a maior parte do teu tempo, das tuas 24 horas é dentro Então lá da tem que ser, o trabalho tem que ser maravilhoso. Puta dica aí, cara. O teu ambiente de trabalho tem que ser um ambiente que te forja, mas que faz você relaxar. E qual o desafio que você pode destacar aqui? Que você Vamos lá, um grande desafio. E aí, dentro disso, você vai dar a dica para... Vou dar várias. Para essa câmera. Vou dar várias. Como é que você superou isso, cara? Eu venho superando, né? Eu venho superando. É o maior desafio da minha vida é lidar com pessoas. Por quê? Porque é difícil? É difícil porque, ao mesmo tempo que o que faz um ambiente ser incrível é a diferença, pessoas iguais não promovem crescimento. Quer anotar? Caraca, essa? Pessoas iguais não... Tem que anotar, pô. Pessoas iguais não promovem crescimento. Pessoas iguais... Não promovem crescimento. Eu não preciso de ninguém igual a mim, entendeu, Mar? Não preciso. E por que a gente acha que a maioria das lideranças, dos executivos, acha que o cara tem que andar na mesma frequência dele, pensar como ele, então você não pensa assim? Eu penso, vamos chegar lá. A gente tem que ter o mesmo mindset. A gente tem que ter a mesma mentalidade até onde a gente quer chegar. Beleza. Isso não significa que tenhamos que ser iguais. Não, tem que ser diferente de mim. Beleza. Pessoas iguais não promovem... Não promovem crescimento. Cara, essa frase aqui, você tá maluco. Isso aqui é... Eu quero pessoas diferentes de mim, mas que tenham a mesma mentalidade que eu tenho. Ou seja, na minha empresa, o mindset tem que ser a caminho dali. Sim. A gente tem uma mentalidade... Tem que convergir. Tem que convergir. O mindset tem que convergir. Então traga os pontos de vista diferentes, vamos botar na mesa, vamos discutir. E não é... Eu não quero ter razão. Isso é um papo furado, isso é uma grande besteira. O CEO, o diretor, o dono tem razão. Dono da razão. Isso é besteira, não é dono da razão. Você quer ter razão ou você quer crescer? Eu quero crescer. Você quer ter razão ou ter gente boa do teu lado? Gente boa do meu lado. Você quer ter razão ou desenvolver líderes melhores que você? Desenvolver líderes melhores que eu. Não, ter razão é besteira. Se eu consigo desenvolver líderes melhores que eu, é sinal que a minha liderança é boa. É isso. É tão simples quanto isso. Claro. Então, eu quero pessoas diferentes de mim. Agora, esse caminho aqui, essa trajetória eu não abro mão. Isso aqui é inegociável. Tem que estar reto igual um cano de espingarda. E dentro disso aqui tem pilar, princípio e valor. Beleza. Dentro disso aqui, isso é inegociável. Não tem mau caráter. Se não tem caráter, não tá na equipe. Se não tem caráter, não tem que estar na empresa. Caráter é inegociável. Princípios são inegociáveis. Valores são inegociáveis. Agora, pensamentos diferentes, maravilhoso. De boa, dá para cada um ter o seu e... Tá tudo bem. A mesa rica é de pensamento diferente, cara.
Por que eu empreendo num segmento, você empreende no outro? A gente tem sucesso em segmentos diferentes se a gente pensa diferente. Maravilhoso. E olha que coisa boa, a gente pode se juntar para fazer uma coisa junto que a gente pensa diferente, tem história diferente, tem experiências diferentes e fazer uma coisa muito melhor. O mundo do empreendedorismo só cresce, os gênios só fazem coisas maravilhosas porque se juntam a outros gênios ou se juntam às pessoas que são diferentes. Ninguém faz nada sozinho, cara. Perfeito. Ou faz pouco sozinho. Você pode até conseguir rápido, mas não ir tão longe. Não vai tão longe, porque pelo menos você vai adoecer. Sozinho. No mínimo. No mínimo você vai adoecer. Entende? Quem quer fazer sozinho, a saúde não vai suportar. Mas você não deu a dica de milhão. Então vamos à dica de milhão. Pega o pior zica, pior problema que você já teve. Eu vou falar de uma forma. Eu vou falar de uma forma. Porque o cara quer saber. Todo mundo quer quer o pulo do gato. Pô, todo mundo quer o toque da varinha do condão, mano. Todo mundo quer o pulo do gato. Então eu vou dar a dica. Uhum. Um dos principais desafios do empreendedorismo é lidar com pessoas. Sim. Né? Sociedades abrem. Sócios passam a perna do outro. Sócios saem sem ética. Sócios falam por trás um do outro. Porque pessoas lidando com pessoas. Só que gente precisa de gente, cara. Concordo. E aí, qual é a ferramenta para você resolver isso? Se chama ensaio mental. Ensaio mental é a capacidade de você parar antes de você lidar com as pessoas, antes de você ter aquela conversa difícil, antes de você ter aquela mesa que você não sabe o que vem, e ensaiar na tua cabeça possíveis caminhos. Ensaiar na tua cabeça discursos diferentes dos seus. Como é que você digere isso antes de ir para a mesa? Porque quando você vai para a mesa, você já vai... Se preparar. Treinar. Antes de treinar. Volta lá naquele assunto do treinar. podcast. Treinar. Caraca, ensaio mental. Um treino da mente para que você entre preparar numa reunião que pode haver, obviamente, haverá divergências, está lidando com pessoas. Mas é claro que haverá. Para que a tua reação não seja uma reação tomada com o fígado. Nesse caso, não é que a gente não tome decisão com emoção, porque não dá para separar emoção de razão nesse ponto. Nós somos uma coisa só. Sim, beleza. Né? O coração ele tem que existir. Sim. Só que você está preparado. A gente vai fazer uma corrida agora, a gente faz o aquecimento. Então, por que quando você vai para uma conversa difícil ou uma conversa estratégica... Você não se prepara. Por que você não se prepara? Você se prepara, Renato? Claro que me preparo. Cada dia mais me preparo. Não fica só no discurso aqui. Você realmente, quando tem um desafio, lidar com a tua equipe, com várias pessoas, sei lá, 5, 6 consultores, e você sabe que vai ter uma ziquinha ali, sabe que vai ter um probleminha ali, e você se prepara antes daquela... Todos os dias eu tenho desafio. Todos os dias eu tenho dificuldade. Eu também tenho no meu negócio. Porque se eu falar que eu não tenho, eu não estou lidando com pessoas. Se eu falar que eu não tenho, não é uma democracia. Se eu falar que eu não tenho, não é uma empresa. É qualquer coisa, menos uma empresa. Não existe empresa perfeita, né? Não existe... O chefe que foi meu consultor que disse que não existia muito perfeito. Toda vez que eu reclamava de um problema, eu falava, cara, não existe muito perfeito. É verdade mesmo. A minha secretária fala assim para mim, você vê o melhor nas pessoas. A gente vai ficando de barba branca, a gente vai aprendendo isso. Nós somos seres maravilhosos, cheios de qualidade. Para que ver defeito nas pessoas? Você procura ver as qualidades? Sempre. Esquece um pouquinho do defeito? Esqueço um pouco. Você sabe que todo mundo tem. Você tem. Eu tenho muito. Então, se eu ver... Na verdade, quando você começa a enxergar muito defeito no outro, isso é sentimento reprimido seu. Opa. Então, na verdade, o defeito é em você. Tá em você. Quando você começa a acusar muito o outro, tem várias coisas dentro de você que você não tratou. Faz sentido. Vamos lá. Na sua opinião, qual é o maior obstáculo para a disseminação de educação? A gente falou isso lá no início, e eu quero voltar com esse assunto. Na sua opinião, qual é o maior obstáculo para a disseminação de educação financeira no Brasil? E como podemos mudar essa realidade? Primeiro, é possível mudar a realidade? Você já disse que sim. É possível. Dá para mudar? Dá para mudar. Beleza. E qual é o maior obstáculo que impede da gente disseminar a educação financeira no Brasil? Você é um educador financeiro nato. Aqui eu já tomei uma aula contigo. Vamos falar. Eu não quero entrar em política, mas eu não posso falar de falta de política pública. Mano. Né? Falta de política pública é notório no nosso país. Desde sempre? Desde sempre. De direita ou esquerda? Bem, meu pai e meu avô não teve aulas de educação financeira na escola. E teu pai era um cara educado financeiramente, você já falou isso. Então, desde sempre. Mesmo sendo outro Brasil. Eu não estou falando que eram Brasis iguais. Tá, beleza. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Outra situação. Tá. Mas concorda que hoje a gente devia ter uma cadeira... Algumas escolas já têm.
mas são muito poucas. Toda escola deveria ter uma cadeira de educação financeira? Concordo. Todas, públicas, municipais, Todas, estaduais. privadas, todas, Privadas, todas. Toda faculdade também, independente da cadeira. Porque o trato com dinheiro é um trato de todo ser humano. Então, se você vai fazer medicina, por exemplo, que é uma cadeira... O profissional de medicina, o profissional de saúde, ele tem um trato com o dinheiro muito prejudicado. Ele sabe ganhar dinheiro, mas ele não sabe ter dinheiro. Ele sabe fazer dinheiro, mas ele não sabe ter dinheiro. Administrar a grana. Quantas pessoas ganham bem que não sabem ter dinheiro, que não têm dinheiro guardado? Tem assuntos, desculpa aqui, tem amigos meus que são educadores financeiros, consultores e coaches financeiros, que tratam de médicos que ganham 60 pilas por mês e gastam 80. É isso. O cara tá quebrado. Você entende? Você deve conhecer também esse tipo de gente. Vários. Parece que isso aqui é história da carochinha, mas não é. Não é. Tem gente que ganha 60, 80 mil e gasta 100. Tem gente que ganha até mais. E então, gasta mais do que ganha. O meu avô falava assim, não importa quanto você ganha, importa quanto você guarda. Meu avô já falava assim. Pô. Não importa nada quanto você ganha. O faturamento, o tal da empresa fatura 2, 3, 100 milhões no mês... Não quer dizer muita coisa. 2 bi no ano não significa nada. Faturamento é mundo mágico. Quanto sobra de lucro? É isso que é importante. Lucro líquido é o importante. No fringir dos ovos que vai valer isso? Faturamento é dado para fotografia. E o maior obstáculo, então, para você é a falta, na verdade, de cadeiras sobre educação financeira nas escolas, nas faculdades. Vem de base. A gente se educa agora na força. Mas dá para virar esse jogo? Dá para virar esse jogo. Dá para virar esse jogo para a criança que está entrando. Do CA para a primeira, da primeira para a segunda série. Ali ela vai aprender um pouco de matemática, ela já tem uma cadeira de educação financeira. Bacana. Uma cadeira básica. Básica, ela vai progredindo, ensinando a lidar com o dinheiro, ensinando a pegar troco, a conferir dinheiro. Ensinando a não confiar que o troco é aquilo ali, tem que conferir a moeda. Moeda é circulação de riqueza. Isso aí, cara. Verdade. E aí sim, as instituições privadas podem usar também da sua força para contribuir com o mercado, não tem a menor dúvida. Então a gente está fazendo, por exemplo, a nossa parte a gente faz. A gente vai em comunidades, a gente tem programas de educação financeira hoje na Demicon. Eu faço questão da minha unidade ter isso, por quê? Porque eu tenho que contribuir com o mundo que eu acredito que vai ser melhor. Positivo. Você vive aquilo que prega. Acho que é por aí o negócio. Mandaram aqui um dos nossos inscritos no canal. Há quem diga que consórcio é uma armadilha. Pô, isso aqui é... Caramba. E que financiamento tradicional é mais vantajoso. Espera aí, você já... Eu não quero que você volte não, mas a gente já falou sobre esse assunto aqui. Há quem diga que o consórcio é uma armadilha e que o financiamento tradicional é mais vantajoso. O que você tem a dizer sobre essa afirmação? A pessoa está afirmando aqui, não é nem uma pergunta não, ela está afirmando que muita gente diz que o investimento tradicional ele é mais vantajoso, é melhor do que o consórcio. E que consórcio é até uma furada para algumas pessoas. É o que está na cabeça do cara que não conhece, beleza? Sim. Não estou afirmando isso aqui. É verdade. Quem está afirmando aqui é quem comentou. Na verdade, essa afirmação existe. Então existe a afirmação. Existe. É verídica. E ela não é ilegítima, porque a pessoa não conhece o consórcio. Beleza. Quem não conhece o produto vai falar o que ouviu. Então você já está respondendo que então o investimento tradicional ele não é mais vantajoso que o consórcio? Vamos comparar rápido. O imóvel de 500 mil, financiado em 30 anos, por qualquer banco privado ou pela Caixa Econômica, vai ter uma parcela de 5 mil em 30 anos. Você está dizendo que isso é fato aqui, é fato. Hoje, 2025. Não precisa nem pegar a calculadora, é fato. Tá bom. Um imóvel de 500 mil vai ter uma parcela de 5 mil financiado em 30 anos. Isso tudo? É. Puta merda. Você vai comprar ele por 500 e vai pagar no final do plano 1,5 milhão. 3 imóveis. Vai comprar um e deixar dois. Não, Renato. Vai comprar um imóvel e deixar 2 para o banco. Cacetada. Mas quem aguenta com isso? A história do Brasil sempre foi assim, nunca foi diferente. É porque às vezes a parcela é um pouco mais agradável, mas o tempo e os juros compostos no tempo... Entende? Ela dilui no tempo, mas o saldo devedor nunca amortiza. De uma parcela de 5 mil hoje, o cliente amortiza R$1.000, 1.500. No máximo. 3.500 é juros, no máximo. Você pagou 100 parcelas, você viu o teu saldo devedor baixar um pouquinho. Por isso que quando você paga de trás para frente, numa ilusão financeira, paguei uma, saiu 4. Você não pagou uma, você saiu 4. Então é uma mentirinha? No final, você só está pagando o principal. Porque o primeiro terço é só juros. Entende? Entendi. Agora vamos comparar, para ficar claro para o leitor. Um imóvel de 500 mil, 5 mil em 30 anos. Ok. Você já disse que o cara pagou ali tranquilamente 3 imóveis. Financiamento tradicional. Tá. Consórcio. Um imóvel de 5 mil,
um imóvel de 500 mil, uma parcela de R$2.000, com 12 anos a menos. Em vez de 30, 18. Você está afirmando isso? Estou afirmando. Vamos falar de taxa. É que isso é sério. Você está dizendo que hoje efeito comparativo. Efeito comparativo. Se eu financio dos moldes tradicionais, isso. Eu vou pegar um apartamento de 500 pau, vou vai pagar R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. Com fluxo de 5 mil mensal. 30 anos, que é tempo para um caramba. 5 mil mensal na tua carteira. Com 5 pau de prestação por mês. Isso. Hoje, a nossa realidade hoje, abril de 2025. Isso. E hoje, esse mesmo imóvel, se eu for nos moldes de consórcio, na ADMcom, por exemplo, eu pagaria uma parcela de R$2.000. R$2.000 com 12 anos a menos. O que é isso, Renato? É muita diferença. Isso Quando acabar o consórcio, você ainda tem mais 12 anos do financiamento. Isso é bizarro o que você está falando, cara. Cara, isso aqui é... Eu queria, pelo amor de Deus, você... Assim, não tem como brigar, não tem como discutir com essa informação. E o pior não é isso. O pior comenta aqui o que você acha. Comenta aí. E o pior é você ter uma parcela de 5 mil, você tem que comprovar uma renda de 15, 3 vezes mais. Ter uma parcela de 2, tem que comprovar uma renda de 6. É muito diferente, 15 para 6. Pô, diferença absurda. Só que hoje 90% dos brasileiros ganham até R$3.500 por mês. Dado do IBGE. É o ganho médio do brasileiro. Da maioria. 90% da população brasileira. 90% ganha até 3.500. Tá, entendi. Ou seja, praticamente é impossível o cara ganhar 3.500. Aliás, praticamente não, é impossível. Ele não ganha. Financiar um imóvel de 500 mil. Aí ele vai para o programa que é Minha Casa Minha Vida, que é legítimo, que é bacana, mas que tem uma taxa de 10 ao ano, que em 420 meses, em 35 anos, dá 350%. Compra um imóvel, deixa 3 imóveis e meio. Caraca, que loucura, Renato. É isso. Meu amigo... Mas a casa própria, ela é importante para o brasileiro. Tão importante que em todas as pesquisas estatísticas do ano, de todo ano, ela está acima de ter uma carreira promissora, de ter uma boa família, de ter o filho. E é legítimo. Dizia o vovô lá. Quem compra terra não erra. Eu não estou falando com isso, é bom que a gente fale. Eu não estou falando que consórcio é melhor que financiamento. São 2 produtos diferentes. Um te entrega o imóvel naquela hora, o financiamento. Que bom isso. A um preço alto. E um é uma ferramenta de planejamento para você ter mais patrimônio. Custo do dinheiro. Custo do dinheiro. Agora que vem a parte boa. Você pode comprar um imóvel financiado e usar o consórcio para quitar ele e equalizar a taxa. Aí a coisa fica melhor. Hein? Então, Renato, eu já estou financiado. Eu já financei meu imóvel. O que eu faço? Compro o consórcio para quitar ao longo do tempo. Ele reduz muito a tua jornada de juros e a tua jornada de aquisição final. Brother, que papo descontraído, que papo leve, que papo educativo. E eu queria te fazer uma pergunta assim, muito interessante, cara. O que te inspira, Renato, diariamente a continuar esse caminho e quais são as suas maiores motivações pessoais e profissionais, cara? O que me inspira, sem sombra de dúvida, é mudar a vida das pessoas que estão próximas a mim e nossos clientes. Te dá prazer, te dá alegria? Me dá alegria, porque já não é mais sobre mim há algum tempo. Tá. Talvez nunca tenha sido. Eu me conheço muito bem, sei que eu faço acima da média e se eu posso ajudar a grande parte das pessoas, por que não? Né? E eu encontrei na ADMcom uma missão institucional muito, muito legítima, democratização do crédito brasileiro, né, através do consórcio. Você acaba viabilizando o sonho de muita gente, né? Muitas famílias. E todo tipo de sonho. Comprar imóvel aqui, comprar imóvel no exterior. A gente compra imóvel no exterior através do consórcio. É possível também. Muito pouca gente sabe disso. A gente compra maquinário do agro, a gente compra lancha, embarcação, aeronave. Muito pouca gente sabe. A gente tem que fazer um podcast só das possibilidades dos usos. Que são infinitas. É muito bacana. A gente, enfim, num podcast não consegue... E é educacional. Sim, é informativo. Super educacional. Super. Então, as minhas inspirações são essas. E sempre me perguntou... as suas motivações pessoais e profissionais, né, cara? O que faz você continuar? Quais são as suas maiores motivações? O que faz... Você seguir no caminho? Você poderia muito bem tirar o pezinho do acelerador. Podia. Me falou em conversa no particular. Não pede dinheiro emprestado para ele não, meu irmão. O cara tá bem, mas nem tanto assim. Vamos lá. Assim, eu não vou dizer que você poderia parar. Você tá novo, 49 anos, atleta, enfim. Mas você poderia diminuir o teu ritmo, a tua frequência. E eu vejo que você segue com a frequência... Quando eu te conheci, você está exatamente igual. Com aquela frequência, aquela batida. Mas eu penso e consigo interpretar aqui, olhando nos teus olhos, o brilho dos teus olhos, que uma das coisas, eu posso responder por você, pelo menos se eu estiver errado, você pode me corrigir,
que é, de fato, ajudar as pessoas. Que você brilha, quando você fala, os teus olhos brilham. Você quase que se emociona quando você fala que você poderia sim estar mais tempo com a tua família, sei lá, curtir a vida, andar de moto, sei lá para onde, é verdade. Na América do Sul, mas tá aí todo dia trabalhando, na pegada. Na verdade, eu vejo nas pessoas a possibilidade do que eu vivo hoje. E isso não dá para você parar. Entendi. Não dá para desacelerar quando você vê esse nosso Brasil aí cheio... Ainda tem muita gente para ajudar, né, Renato? Tem muita gente para ajudar, cara. Tem muita gente vivendo de aluguel, tem muita gente pagando uma parcela muito alta, tem muita gente rasgando dinheiro, tem muita gente não sabendo lidar com o dinheiro, tem muita gente não tendo visão positiva de futuro, tem muita gente aniquilando o futuro dos filhos porque não tem uma relação boa com o dinheiro. Como é que eu vou parar? Ainda que essa possibilidade de melhora de futuro não esteja tão difícil assim, né? Não está tão escondido assim. Você já falou da pessoa que você ajudou. Sim. É possível. É o estalo. Sim, é o estalo, sim. sabe? Tá dentro do cara ali, mas... Tá dentro do cara, é o estalo. Tem que ativar. Sim. Parece ter papo de coach, mas é uma verdade, né? É verdade, tem que ativar, entendeu? Tem que ativar. Para aqueles que estão começando agora no mundo do empreendedorismo, que é o grande público aqui do nosso canal do Marcos Patti, a galera que acompanha o podcast, os meus vídeos, quais os conselhos que o Renato, né, jurista, empreendedor, atleta, músico, daria para evitar erros comuns para que essa pessoa possa alcançar o sucesso? O sucesso aqui é muito relativo, beleza? Sim. Sucesso para você é uma coisa, para mim é outra, enfim. E sucesso você vai construindo, né? Mas você pode falar numa visão empírica, não tem problema. A fórmula quase que ideal para todo empreendedor é, antes de você começar a realizar uma atividade empresarial, vai conhecer qual é o segmento, vai conhecer do mercado. Antes de você abrir empresa, antes de fazer sociedade, antes de se aventurar. Conhece o mercado? Conhece o produto? Conhece a concorrência? Conhece os desafios? Não. Para e estuda. É o primeiro dever de casa. Não dá de cabeçada. Não dá cabeçada. Na tua opinião, o cara não dá para entrar sem conhecer. Não dá para dar certo. A probabilidade de dar errado é muito grande? A probabilidade de dar errado é 100%. Quando o cara não conhece absolutamente nada do que ele 100%. Já vi várias vezes. O cara tá fadado ao fracasso. E falaram para mim, nossa, você é tão pessimista. Não, cara, eu sou realista. Se você não conhece nada do teu segmento, você pode ser sócio investidor e trazer uma pessoa que conhece daquele segmento. Para te ajudar. Para te ajudar. É mais barato do que você empreender e errar. Porque o erro inicial, ele é fatal. Você não tem caixa, não está capitalizado. Então, é verdade. 80% das empresas até 5 anos no Brasil fecham. Que já tem uma carga tributária enorme. Já tem uma carga tributária alta. Leis trabalhistas. Você já tem vários motivos para não empreender. Agora, empreender libertador. Por quê? Porque você não tem teto de reconhecimento e remuneração. Então, o que me fez empreender? Porque a gente foi educado, vamos falar assim, a gente foi educado para fazer uma boa escola, um bom colégio, uma boa faculdade, falar inglês, outro idioma, trabalhar numa grande empresa, ter um carro bom, comprar sua casa própria, sair do aluguel e a tua vida é digna, a tua vida você teve sucesso. Mas eu nunca quis isso para mim. Eu quis ser um empregador. Eu quis ser a empresa. Porque sempre me pareceu que colocaram para mim, você vale isso. Não, peraí. Te limitaram. Você vale 20 mil, você vale 10 mil, você vale 5 mil, você vale 30 mil. Você acha que o céu é o limite para o empreendedor? O céu é o limite para o empreendedor. Quem dá o limite é ele. Sim, ele determina. Passos pequenos, sobe degraus pequenos. Subir degrau grande e vai voltar. Sobe degraus pequenos, ouve muitas pessoas para aprender o que fazer e o que não fazer. Então, ouvir um bom podcast, ler um bom livro, ler um mau livro, ouvir um mau podcast, você tira insights do que fazer e do que não fazer. Correto, concordo também. Entende? Concordo. Então, ouve as pessoas, mais experiências, porque experiência é know-how. Não importa se você vai fazer exatamente aquilo, mas ouve. A gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais. Perfeito. E aí você vai errando menos. A gente vai errar. Porque empreender também é errar. Só que erros pequenos não comprometem a atividade empresarial, não compromete a empresa. Se você erra grande... Você pode botar tudo abaixo. Tudo a perder. Então, o melhor conselho, quer começar a empreender? Estuda o segmento, estuda o mercado, estuda a concorrência. Saiba bem do produto, do processo e a tua margem. A partir disso, você começa a empreender e vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Cara, eu já estou aqui com vontade de continuar mais. Eu quero falar aqui do nosso patrocinador. Rapidamente, Renato, me permita. Olha.
Vô Vicenzo Pizzaria e Trattoria, a casa do vovô mais amado do Brasil, né? Deixa eu falar no microfone pertinho, que eu já afastei o microfone aqui, ó. O Vô Vicenzo mandou para nós uma pizza. Eu acho que o Renatão tá de dieta, como ele disse que é atleta, tá correndo 20 km e tal. Posso correr depois, Eu né? vou voltar a correr. E mandou para nós essa maravilhosa pizza. A Vô Vicenzo, ele fica em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e é um projeto a nível de Brasil. Então você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode conhecer através do nosso Instagram, @VoVicenzo. Pelo amor de Deus, não fala Vicenzo não, tá? Italiano, eu sou bisneto italiano, meu bisneto Vicenzo Patti, ele não permitiria jamais que o chamassem de Vicenzo. Você sabe disso? Já foi italiano. O italiano não tolera o cara que fala o italiano errado. Não tolera. Então tem que ser Vicenzo, irmão. Então vamos lá. Chegamos ao final. Eu quero te agradecer demais pelo carinho. Queria que você deixasse agora uma palavra final, fizesse as suas considerações e deixasse o seu contato para essa câmera aqui, como a galera chega até a Demicon Barra Olímpica, como é que se chega até o Renato. O Renato é acessível, os consultores do Renato são pessoas acessíveis e, de fato, você está pronto a receber a galera que entrar em contato com você para tirar todas e quaisquer dúvidas em relação a consórcio, porque a gente aprendeu muito aqui, beleza? Foi bom, né? Mas tem muita coisa ainda. Tem. Cara, acho que eu vou te trazer aqui umas 3 vezes, porque é muita coisa, velho. É muita coisa. Você tá louco. É um universo. É um universo infinito. Acho que tá maluco. É muita coisa. Mas deixa o seu recado aí. Muito bom. Eu tô feliz demais, cara. Muito bom. Foi uma felicidade falar contigo. Obrigado. Foi um papo maravilhoso. Sempre que precisar, estamos às ordens. Você que quer conhecer a Demicon Barra Olímpica, no Instagram, ademicon.barraolímpicaoficial. @ademicon.barraolímpicaoficial. O meu canal, Renato Beiris Oficial. Renato Beiris Oficial. Com Z no final. Com Z no final. Nossos consultores estão à vontade, sempre à disposição para tirar dúvidas, para atender com consultoria, com expertise, todo mundo que for buscar algum tipo de ajuda. A gente tem uma missão institucional muito forte, então a gente vai correr muito por esse Brasil educando, correndo muito por esse Brasil, ensinando as pessoas como lidar melhor com o dinheiro e ensinar que elas podem ter, sim, uma tranquilidade de vida futura um pouco melhor, né? Existe uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso nos meus podcasts e lá na minha empresa, que eu acredito que essa frase ela resume muito bem o que a humanidade precisa. Mãos dadas na mesma direção. Mãos dadas na mesma... O que significa isso? Mãos dadas na mesma direção é uma energia em prol de um único caminho. Mãos dadas na mesma direção. Ô, meu irmão. Parceiro, obrigado pelo carinho. Eu que Deus te agradeço. abençoe rica e tremendamente a sua vida, que você continue prosperando de maneira exponencial com a Demicon Barra Olímpica, com os teus negócios. Quero te ouvir tocar um dia. Vamos. E quem sabe um dia ainda corra junto com você. De moto não, que eu tenho medo. Vamos. Muito obrigado por ter ficado até agora conosco. Foi um prazer receber Renato Beiris aqui. Se você tiver qualquer dúvida, eu vou deixar aqui na descrição um link para que você entre em contato com o Renato, com a equipe dele, com a Demicon Barra Olímpica Rio de Janeiro. Beijo no coração, nos vemos no próximo episódio. Não esqueça, curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, isso é importante, e assine e toque, aliás, o sininho das notificações para que você receba todas as vezes que a nossa equipe liberar um vídeo, você vai ser notificado e vai poder acompanhar de perto, em tempo real, todo o trabalho que nós estamos fazendo, produzindo vídeos por todo esse Brasil, falando de mentalidade, educação financeira e empreendedorismo. Tamo junto, sempre. Valeu!